fatos-chave sobre as flutuações econômicas. Então vamos ver o que são esses 3 fatos chaves. As flutuações de curto prazo na atividade econômica ocorreram em todos os países e em todos os períodos da história. Então essa é uma primeira coisa importante, ou seja, recessão, depressão, crescimento, expansão acelerada, tudo isso já aconteceu com boa parte dos países ao longo das suas histórias. Então, o caso brasileiro também. Então, lá nos anos 70, o Brasil crescia a 10% ao ano. Um nível de expansão econômica grande. Mas também já vivemos grandes depressões nos anos 90. Agora, nos anos 2010. Então, consequentemente, essa é uma realidade que aflige a todas as economias de todos os países ao longo da sua história. Como ponto de partida para a compreensão dessas flutuações de ano para ano, vamos abordar algumas das principais propriedades. Então vamos lá agora começar aí no fato 1. Fato 1. As flutuações econômicas, elas são irregulares e imprevisíveis. As flutuações na economia, elas são frequentemente chamadas de ciclo de negócios. Então, o reconhecimento de que a economia ela vive de ciclos, ciclos de alta e ciclos de baixo. Como sugere a expressão, as flutuações econômicas, elas correspondem a mudanças nas condições dos negócios. Quando o PIB real cresce rapidamente, os negócios eles vão bem. Então, PIB, que é o Produto Interno Bruto, cresce, os negócios vão bem, você tem expansão econômica, você tem emprego, etc. Então veja, durante tais períodos de expansão econômica, as empresas descobrem que os clientes são abundantes, ou seja, você tem uma demanda elevada e, consequentemente, os seus lucros, eles também são crescentes. Então aqui está o cenário de expansão econômica. No entanto, quando o PIB real ele cai durante as recessões, os negócios também passam a ter problema. Durante esse período de contração econômica, a maioria das empresas apresenta, portanto, queda nas vendas e diminuição nos lucros. E aí o inverso, ele é o seguinte: se o PIB cai, os negócios começam a ter dificuldades, menos emprego, queda nas vendas e, consequentemente, menos lucro. E aqui é o outro ciclo. Então, o ciclo de negócios sugere que numa economia, a economia flutua ora em alta, ora em baixa, ora em alta, ora em baixa, e assim sucessivamente, ok? Então, assim, essa é uma compreensão normal para quem estuda capitalismo e em qualquer livro de economia. Claro que tem a abordagem, na sua grande maioria, a abordagem capitalista, você tem essa percepção. Ok? Então, isso aí tá, enfim, de maneira bem evidente. A expressão ciclo de negócios, entretanto, pode dar uma ideia enganosa, porque sugere que as flutuações econômicas seguem um padrão regular e previsível. Mas, na verdade, é justamente o oposto. Então, veja, as flutuações econômicas, elas não são nada regulares e são quase impossíveis de se prever com grande precisão. Se recorde que alguns parágrafos anteriormente, eu tinha citado a ideia de que muito do que se... Então, assim, nenhum formulador de política, nenhum ministro de economia, nenhum presidente de Banco Central, nenhum presidente de algum país planeja recessão. E quando a recessão acontece, o uso dos instrumentos de políticas públicas, de políticas econômicas ou de políticas macroeconômicas, eles são utilizados muito que de maneira experimental, porque como a economia não é uma ciência laboratorial, onde eu posso no laboratório testar a minha decisão, a decisão é testada na prática. Por isso que as flutuações econômicas, elas não são regulares. Então, as crises elas podem até parecer que são parecidas, mas não são,
Porque cada crise, portanto, cada crescimento, cada recessão tem as suas próprias características, tem o seu nível de durabilidade completamente diferente e o seu nível de precisão é quase que impossível. Então, é difícil dizer quando de fato a economia está crescendo ou crescerá, e é difícil dizer, por exemplo, num momento de recessão, que são aquelas perguntas que a gente viu antes desse tópico do capítulo, o fato de que você não tem como prever, e aí, quando que nós vamos sair da recessão? Em que momento? Em que semestre? Em que trimestre? Quanto que vamos sair? Quando que vamos crescer? Então isso tudo mostra o grande desafio que existe ao a gente compreender o funcionamento de uma economia e como essas flutuações elas revelam o desafio dos formuladores de política de, consequentemente, tomarem decisões de maneira, digamos, regular e previsível. Então, na verdade, as flutuações econômicas e as decisões que os agentes econômicos tomam são irregulares e são imprevisíveis. É impossível de ter um grau de precisão perfeito em torno desses movimentos. O painel A da figura 1 mostra o PIB real dos Estados Unidos desde 1965. Então, lembrando, como este é um livro de um professor de Harvard, ele traz aqui muitos exemplos do caso americano. Então, aqui nós vamos ter o PIB. Daqui a pouco a gente vê esse painel 1 aí da figura. A área sombreada representa, portanto, períodos de recessão. Como vemos na figura, as recessões não ocorrem em intervalos regulares. Então, não existe assim dizer, olha, existe uma recessão a cada 2 anos, existe uma recessão a cada 3 anos, existe uma recessão a cada 5 anos. Não. Pode ocorrer rápido, pode ocorrer devagar, pode ocorrer crise em cima de crise e por aí vai. Então, veja, às vezes, as recessões elas ocorrem próximas umas das outras, como as recessões de 80 e 82. E às vezes a economia pode passar muitos anos sem entrar em recessão, que foi aí o maior período da história sem recessão, que foi a expansão econômica, no caso americano, de 1991 a 2001, que em 2001, lembrando, a gente teve a crise das .coms, e aí o PIB americano sofreu. Então veja, ó, aqui, então o PIB real, o que acontece? Ó, essas linhas aqui, em azul, e agora eu pintando aqui de um pouco de amarelo, são os pontos de recessão. Então veja, as recessões elas podem, ó lá, elas podem durar, ó, aqui ó, pode durar, digamos, um ano, podem durar 2 anos, ou como a última crise pode durar mais tempo. Elas podem estar crises, acontece uma crise curta, depois vem uma crise mais longa, ou podem levar aqui, como é o caso lá de 1991, 2001, um grande período de tempo de expansão, né? Ou seja, praticamente 10 anos só de crescimento econômico. Então tudo isso revela o quanto é imprevisível e, consequentemente, o quanto é irregular o comportamento da crise e do crescimento. Então, o painel mostra, então, enfim, aí daqui a pouco a gente lê, vamos continuar aqui na explicação, porque tem um outro gráfico, ó, despesas de investimento, taxas de desemprego, e a gente vai ver. Deixa eu só voltar aqui para dar uma olhada. Opa. Então, é só o painel A da figura 1. Então, a gente viu aí o painel A da figura 1, um panorama das flutuações econômicas de curto prazo, no caso aqui da economia norte-americana. Então vamos continuar lá no texto e, quando necessário, nós retornamos aqui para avaliar os outros 2 gráficos. Ok? Vamos então aqui ver o